Porque é tão difícil pra gente lidar com o choro e com a birra dos nossos filhos. Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas lidar com crianças é viver em meio a choro, em meio a gritos e teimosias e comportamento realmente bem desafiador. Mas a grande questão não é o comportamento do seu filho, é você. E aqui talvez essa informação te choque, porque me chocou também. Porque a gente sempre quer pensar no outro, a gente sempre quer falar do outro, a gente sempre quer encontrar uma razão, um motivo que explique a vida do outro, o comportamento do outro. E na realidade não é o outro. A maior parte dos problemas que a gente percebe no outro é nossos. Porque é a minha forma de ver o outro, é a minha forma de entender a realidade, a situação. E isso reflete com as crianças. Porque nós enfrentamos situações semelhantes na nossa vida, de conflitos, de brigas, às vezes a gente não concorda com as coisas, às vezes a gente não quer que seja feito daquele jeito e a gente bate o pé, a gente também faz umas birras, na hora que a gente não concorda, vai lá e bate a gaveta, bate as portas do armário, fecha a porta com força. Todos esses comportamentos, eles são birra, só que é uma birra adulta, então não fica com cara de birra, né? E a gente também faz isso. E qual que é a questão? Na nossa birra, a gente não percebe, não se irrita, não se sente assim, aquele mal-estar, aquela angústia de lidar com a birra. A gente se sente na justiça de fazer isso. Poxa, eu tô indignado, poxa, eu não quero, então a gente bate para descontar. Mas quando a criança tem esse comportamento de birra, o sentimento assim de intolerância àquele tipo de comportamento, ele fica gritante dentro de nós. E eu tô falando nós, porque eu tenho certeza que se você é pai e mãe, você já passou por alguma situação que você pensou assim, meu Deus do céu, esse comportamento eu não suporto. Não suporto que meu filho faça isso. Isso me tira do sério. Tem muita coisa que eu tenho paciência, mas isso me tira do sério. Né? Porque eles testam a gente e na real não é que eles estão testando a gente, mas é porque tem comportamentos que as crianças têm que acionam gatilhos em nós de coisas que não foram resolvidas no nosso passado e aquele comportamento faz com que tudo venha à tona de novo. Só que isso não é consciente, eu não consigo pensar, nossa, meu filho tá fazendo isso e isso aconteceu comigo, ou quando eu era criança, ou ao longo da minha vida. E aí eu não tô sabendo, aí não é racional, entende? É inconsciente. E quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente entende que o problema não é a birra da criança, não é o choro, não é as brigas, o problema não é a criança. O problema é eu, adulta, que tenho um monte de questões que não foram resolvidas na minha vida, que eu nem lembrava que eu tinha que ficou por resolver, que eu nem tinha essa consciência, mas que na hora que eu estou vivendo a minha maternidade, elas voltam. E elas não voltam devagar, elas voltam metendo o pé na porta, assim, e às vezes é naquelas crises de raiva que dá na gente, aquelas explosões que a gente grita com as crianças. É nesses momentos, porque vem uma emoção muito forte. Eu tô lendo um livro agora, Parentalidade Consciente. Ele é de um neuro e psiquiatra e de uma educadora, muitos anos de experiência trabalhando com famílias e bem nessa área mesmo, assim, de educação, de orientação para pais, né? E ele trouxe, assim, uma luz, né, de algo que eu ainda não tinha ouvido sobre essa questão da educação, né, essa questão de desenvolvimento e crescimento ali dos filhos, mas que eu fiquei, cara, abismada, porque faz completamente sentido. E aí ele conta a história de uma família que o pai era médico e ele teve ali o seu bebê e tal, e o seu bebê começou a chorar. Nos momentos assim de noite, começou a chorar, a esposa tinha saído, ele estava sozinho com a criança e ele se sentiu desesperado e em pânico, ele se sentiu em pânico porque aquele bebezinho estava chorando e ele não sabia o que fazer. E era uma mistura assim de desespero do que eu vou fazer, misturado com raiva porque ele não estava conseguindo lidar com aquilo, acalmar o próprio filho. E ele ficou pensando, cara, por que eu tô me sentindo desse jeito? Por que o choro do bebê tá fazendo isso comigo? E aí ele já tinha, né, um pouco mais de consciência disso e ficou pensando, será que foi alguma coisa na minha infância? Será que eu fiquei chorando em algum momento e tal? Mas ele não se lembrou na hora. E ele até trouxe a questão de que às vezes ele não tenha se lembrado de nenhum episódio ali naquele momento, né, uma lembrança,
Porque a nossa memória, a nossa mente, ela é um dos órgãos mais fascinantes que existe. E ele tem uma capacidade de apagar memórias da nossa vida para tentar nos proteger. Então, às vezes, uma memória, né, uma situação foi muito traumática e a gente não se lembra daquilo depois que o tempo passa, porque é uma tentativa do nosso corpo sobreviver. Se eu ficar vivenciando aquilo o tempo todo, eu vou acabar, né, desenvolvendo outras coisas e não vou viver. Então, o nosso subconsciente mesmo, ele dá uma apagada naquela lembrança para que você possa seguir a tua vida. Por isso que hoje, né, se você perguntar para pessoas mais velhas, né, o que elas lembram da infância, ou até mesmo você, o que você lembra da sua infância? Você tem memórias claras de como que era a tua infância? Ou você tem relances de algumas coisas? Porque assim, hoje, né, eu já faço esse exercício de forçar, de tentar lembrar. Mas por um tempo, assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, tinha boa parte da minha infância que eu não lembrava como é que era. Tinha momentos, assim, da minha infância com meu pai que eu não lembrava como é que era. Eram memórias que simplesmente não vinha, tipo, eu não lembrava, nem lembrava como é que era. E aí eu tive que dar uma forçada para poder tentar relembrar, conversei com as minhas irmãs, o que elas lembravam daquela época, pra, tipo assim, realmente retomar isso, né? E justamente porque eu já tinha entendido que o fato de não ter lembranças, de não lembrar, significava que alguma coisa tinha acontecido ali naqueles momentos que de uma certa forma foi traumático ou não ficou resolvido, né? E aí o que a gente tem que prestar atenção? No caso dessa história que trouxe o livro, é um caso verídico, né? Isso aconteceu. Ele não lembrou. Poxa, eu não consegui lembrar. Mas aí ele seguiu. Nos dias seguintes, ele foi, né, tentando pensar o que aconteceu e tal. E aí ele começou a conversar com alguns amigos, né? E aí veio, assim, um relance, tipo, de um período onde ele estava fazendo a faculdade e ele estagiou num setor de pediatria. Não lembro agora, acho que era uma UTI. Ou era um centro de intensivo, sabe? E aí ele falou assim, conversando com esses amigos, que ele se lembrou de como que era. Porque daí os amigos foram trazendo as experiências deles e tal. E ele não tinha lembrado, até então, que ele tinha vivenciado momentos tão angustiantes lá dentro. A única lembrança que ele tinha daquele ano foi que tinha sido um bom ano, ele tinha tirado boas notas, ele tinha cumprido, né, o estágio ali com excelência, mas ele não tinha, tipo assim, lembranças da vivência ali com os pacientes. E aí ele começou a conversar, assim, com os amigos, relembrar como é que era, e ele se lembrou da sensação que ele sentia lá dentro no estágio, porque eram crianças que estavam completamente debilitadas, né, muito frágeis, com a saúde em risco, às vezes, casos muito graves mesmo, e aí precisava fazer exames de sangue, precisava, né, às vezes funcionar e tal, e às vezes não ia direito, porque é fisiológico, né? Quando você não tá bem, tuas veias também não aparecem legal, e às vezes fica ruim pra você achar uma veinha e tem que ficar procurando em outras partes do corpo. E isso tudo com a criança esguelando, desesperada, porque você imagina uma criança que tá há dias internada, toda hora alguém vem e funciona, aquele monte de gente que já entra com jaleco e tal. O ambiente hospitalar por si só, ele já assusta um pouco, né? Então uma criança que não entende o que vai acontecer, chega pessoas e fura ela, machuca, né? Porque a gente entende a necessidade, mas assim, a criança não entende, ela não tem essa compreensão, então é desesperador para a criança. E não tem nem como consolar, porque a criança ela fica apavorada, ela fica com medo, e aí você tem que coletar, porque às vezes tem que mandar para fazer o exame, para entrar com medicação. Então, assim, é tudo muito, muito rápido e preciso, porque cada tempo é a vida, né, da pessoa que tá ali em jogo. E aí ele contou, assim, que às vezes eles entravam em 3, 4 para conseguir segurar a criança esguelando. E o sentimento de angústia nele era grande, porque era ele que estava gerando a dor na criança. Era ele que estava gerando esse medo, esse pânico na criança. Então aquilo angustiava muito ele. Só que ele tinha que fazer. Ele não tinha como não fazer, precisava. Então o subconsciente dele meio que tirou essa parte de sentimentos dele, para que ele não olhasse com tanto sentimento ali naquela situação, mas ele fosse um pouco mais racional, preciso fazer, é pro teu bem, fizesse o que tinha que ser feito. E por ter vivido essa experiência que para ele foi traumática, depois que ele seguiu, passou o tempo, ele esqueceu desse momento. E quando ele se tornou pai, e ele teve ali um bebezinho, que bebezinho chora, e às vezes chora sem saber, sem ter motivo, só chora porque é um bebê, tá chorando,
né? Às vezes você trocou fralda, deu mamar, arrotou, fez tudo, mas a criança está desesperada chorando porque às vezes não consegue dormir, às vezes não sei, né? Tem vários motivos para um bebê chorar. E aí, naquele choro do bebê, ele não veio assim a lembrança, né, do porquê, mas veio o sentimento desesperador, de pânico e que paralisava ele, porque ele não sabia o que fazer e ele não sabia como que ele ia acalmar aquele neném. Então, ele ficava assim angustiado. E aí depois que ele teve essa consciência, que ele relembrou que tinha sido algo que ele não trabalhou, que ele não resolveu, né, algo que ficou inacabado, porque essa situação toda, né, de angústia emocional não foi falada depois daqui, não foi falada naquele momento, né, não foi trazida à tona, não foi conversado, não foi trabalhado, então aquilo ficou guardado lá dentro e veio depois com o filho, né. E aí aqui eu quero te trazer assim a seguinte situação. O que a gente faz então quando a gente consegue perceber? Porque a ideia é você percebe que algum comportamento do seu filho, alguma situação da sua casa te tira muito do sério. Reflete um pouquinho na tua história, na tua caminhada, na tua vivência, como que foi a sua vida e o que pode estar acionando esse gatilho em você nessa situação específica. Porque alguma coisa aconteceu que gerou esse sentimento que você tem nesse momento e que você precisa trabalhar isso. E trabalhar isso de que forma? É aqui que eu quero trazer a parte prática. Porque eu não quero só que você reflita sobre as coisas, situações inacabadas, mas eu quero que você consiga resolvê-las. Então, o que a gente faz na prática, que é o que geralmente, né, trabalhado ali em terapias, né? Você traz essa situação, você conversa com essa situação. É importante você verbalizar o que você está sentindo, é importante você verbalizar as situações que você acha que poderiam ter sido, né, a causa, né, para essas explosões ou para esses sentimentos que você está tendo em relação ao seu filho. E aí, se você não tem com quem conversar, uma pessoa com quem você possa, né, falar que você se sinta bem, né, terapia no caso, ou até mesmo um amigo, alguém próximo, escreva, pega ali um caderninho, tipo um diário mesmo, e escreve, olha, hoje eu me senti assim com meu filho, diante de tal situação, e eu tô tentando entender de onde que vem isso, por que eu tô me sentindo assim. Por quê? Porque quando você escreve, quando você põe pra fora aquilo que tá lá dentro da tua cabeça, você consegue ter aquele olhar mais amplo para a situação. E aí você consegue perceber que talvez a forma como você se comporta tá sendo um reflexo de algo que ou não foi ouvido, ou não foi entendido, resolvido, algo que ficou lá, que você até se sentiu, por exemplo, no caso desse médico, ele se sentia culpado. Ele se sentia como se aquele choro do bebê dele também tivesse sendo gerado por ele associava aquela lembrança, né? E aí ele foi trabalhando isso. E é essa questão, como que a gente vai trabalhar? Colocando no papel, escrevendo, colocando tudo aquilo que a gente está sentindo e racionalizando. De que forma? O que aconteceu lá naquela época? Entender. Foi assim, assim, assado. Eu tinha como fazer diferente? Não tinha, ou às vezes tinha. E às vezes essa situação vai precisar de perdão. Às vezes é você perdoar alguém que fez algo com você, e às vezes é você se perdoar. Porque às vezes a gente também fica assim, a gente não se perdoa pelo que aconteceu, e essa falta de perdão, ela reflete na nossa vida toda. Então, buscar entender, buscar conversar, né, com alguém sobre isso, e na hora que você estiver na vivência, que o caldo entorna, que é o momento onde aciona esses gatilhos, depois que você já ter racionalizado sobre isso, já ter falado sobre isso, olha, foi por causa disso, então entender que no caso dele ele não tinha escolha, a criança lá precisava de ajuda, ele tinha que fazer. Então ele não estava gerando dor na criança porque era intencional, mas era porque era necessário, que ele não era uma má pessoa por estar fazendo isso e tudo mais, ele conseguiu racionalizar dessa forma, e é isso que eu quero convidar vocês, né? Então você racionaliza sobre a sua experiência, o que aconteceu, conversa com você sobre isso, né? Se perdoa se for necessário, perdoa o outro se for necessário. Por quê? Porque no momento em que acionar esse gatilho novamente, você vai se lembrar que você já trabalhou isso, que esse assunto já foi falado com você em algum momento, e aí você vai entender que o comportamento da criança não é aquilo que você viveu, não é a mesma experiência, a criança está tendo uma experiência nova.
A criança, ela tá vivendo, ela tá descobrindo o mundo agora, ela tá se conhecendo, ela tá aprendendo sobre limites, sobre relacionamento, sobre resolução de conflitos agora. Então, para ela, é uma folha em branca sendo escrita. Não é um livro que já foi escrito e está sendo rasurado de coisas do passado, procurando entender. Não, ela tá começando a vida dela. Então, ela não tá te provocando, ela só tá experimentando para ver o que ela faz ou não. E aí, quando você tem essa compreensão, essa clareza de como que funciona a cabeça da criança e de como que funcionam os seus também sentimentos em relação àquela situação que você está vivendo, é muito mais tranquilo para você se acalmar. Opa, peraí, não é comigo, né? Não, ela não tá me agredindo, ela tá só apoiando para fora e tentando se entender. Então, saio de cena e aí eu volto a minha cabeça concentrada na experiência e na vivência do meu filho. O que está acontecendo com você? Aí você tenta manejar a situação ali e resolver a situação com muito mais leveza, porque não tem um peso em você, mas você consegue ver a situação com clareza. Então, essa que é, assim, a grande solução para a gente lidar com as dificuldades na criação dos filhos. Porque é difícil lidar com a birra, mas não é difícil porque a criança está fazendo birra. É difícil porque eu não sei lidar com a birra. Entenderam? Espero ter ajudado, ter refletido sobre isso, conversado com amigos, conversei com meu marido conversei com a minha irmã sobre várias questões que depois que eu comecei a refletir sobre isso, né, sobre essas situações que eu tenho com os meus filhos e que me dão esses gatilhos, as coisas ficaram um pouco mais leves. Certos comportamentos deles não tem mais me tirado do sério, como já me tirou por muitas vezes. E é isso. A terapia, o curar-se, é você estar sempre conversando consigo mesmo sobre as coisas que não foram resolvidas, é você tendo clareza das situações que ficaram ali no passado. E eu quero te dizer que se a sua experiência ela for muito dolorosa e você sentir que você não consegue falar sobre o assunto, que você não consegue lidar com este assunto sozinha ou sozinho, não deixe de buscar ajuda profissional. A terapia ela é essencial nesses casos, ela faz muita diferença e eu falo por experiência própria. Eu já fiz terapia por um tempo e eu amava fazer terapia, me ajudou assim em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu não conseguia literalmente ver luz no fim do túnel. Eu literalmente me sentia assim em crise de identidade, quem eu sou, o que eu vou fazer, as coisas do dia a dia eu fazia no automático, mas eu não tinha sentido, eu não tinha alegria, não tinha prazer, a vida ficou cinza, sabe? E aí foi fazendo terapia que eu comecei a reconstruir a minha história, a ressignificar muitas coisas do meu passado que tinha ofuscado mesmo, e a vida voltou a ser colorida, voltou a ter esse brilho e voltou a ter um propósito, né? Por que eu tô aqui? Né, o que eu desejo para os meus filhos, o que eu desejo para mim, né? Eu não quero sobreviver a essa maternidade como a minha mãe sobreviveu quando a gente era pequeno, porque era só nessa loucura mesmo de cuidar. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu quero aproveitar, eu quero desfrutar dos momentos com os meus filhos e eu quero fazer a vida valer a pena, sabe? Essa aqui é a questão. Então, espero que vocês fiquem bem. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com algum pai ou mãe que esteja tendo muita dificuldade para lidar com os conflitos dos filhos e entender isso é essencial, que tem que começar em mim, né? É isso, fiquem bem.